Fala aí, pessoal, tudo bem? Então, são aí 2h40 da tarde, tá? Mais uma aula de física para vocês, mais uma aula aqui no Educart, tá? Onde está sendo disponibilizadas as videoaulas lá na plataforma. Vamos que vamos, sem enrolação, né? Essa aula está sendo voltada cronologicamente para a turma da UERJ da tarde, tá? O que nós vimos semana passada? Eu sempre coloco aqui a primeira imagem, o que nós estudamos nas aulas anteriores. O que nós vimos semana passada foi queda livre, né? Nós vimos, na verdade, nós começamos a estudar cinemática, MRU, MRUV. E aqui, na semana passada, no dia 5, né, na terça-feira passada, nós estudamos 4 tipos de movimento muito peculiares, né? São 4 movimentos que são muito comuns de aparecerem nos vestibulares. São 4 tipos de movimento que caem bastante na UERJ. Tá? A UERJ gosta muito de trabalhar esses movimentos aí com vocês. Beleza? Seja no primeiro exame de qualificação, seja no segundo e seja também na prova discursiva. Beleza? Esses movimentos são a queda livre, né? O que era a queda livre? A gente simplesmente pegar o corpo e largar, né? Queda livre. Nós largarmos o corpo do repouso, né, da sua velocidade nula. Lembrando que a queda livre possui sempre velocidade inicial nula, né, velocidade inicial zero. Nós vimos também o lançamento vertical para cima, né, onde nós pegamos um corpo qualquer e lançamos verticalmente para cima, e aí depois ele volta a cair em um movimento de queda livre. Tá? A observação é que tanto a queda livre quanto o movimento vertical para cima ocorrem no eixo vertical, que é o eixo que nós determinamos como eixo Y. Então, esses dois movimentos vão ser dados na vertical. Tá? E também estudamos o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Tá? Tanto o lançamento horizontal como o lançamento oblíquo são considerados movimentos bidimensionais, né? Movimentos que ocorrem em 2 dimensões, e nós detectamos semana passada que essas dimensões são as dimensões x e a dimensão y, né? As 2 dimensões x e y. Então, no lançamento horizontal e no lançamento vertical, o corpo vai possuir movimento em x e ao mesmo tempo vai possuir movimento em y. Tá? E, cara, esse movimento cai muito para vocês precisam saber analisar esses movimentos. Tá? E aí nós vimos que nós precisávamos estudar esse movimento nos 2 eixos. Por quê? Porque fica mais fácil estudar esse movimento em 2 direções do que tentar estudar em todas as direções que ele possui. Tá? E aí, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fechar a parte de cinemática, tá? Lembrando que a cinemática é a parte da física que estuda os movimentos dos corpos, né? A cinemática é a parte da física que vai analisar os movimentos dos corpos, vai tirar informações desses movimentos, beleza? Então hoje nós veremos o último tipo de movimento que cai na sua prova. Então nós vamos fechar a parte de cinemática e na terça-feira que vem já vamos começar com outro conteúdo de Física 1, tá? Eu vou deixar esse material para vocês em formato PDF lá no Google Classroom, tá? Esse material teórico, e vou disponibilizar hoje uma lista de exercícios sobre esses temas aqui, tá? Principalmente lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Vou disponibilizar lá para vocês a lista com gabaritos, beleza? Hoje ainda em PDF lá no Google Classroom. Beleza? Então, vamos dar continuidade aqui à nossa parte de cinemática na física. Tá? O que nós vamos começar vendo hoje? Nós vamos começar a estudar, vamos começar a analisar, né, pelo menos o básico do que nós chamamos de cinemática vetorial. Tá? Tudo que nós estudamos de cinemática hoje, até hoje, foi pensando na cinemática escalar, onde nós estávamos muito preocupados sempre com o valor das grandezas, tá?
Hoje nós vamos ver um pouquinho, né? Vou dar uma palhinha para vocês de como se analisar um movimento de cinemática vetorial, tá? Através da visão de vetores, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de apresentar para vocês aqui é o conceito de deslocamento vetorial, tá? Então, o que eu fiz aqui nesse meu exemplo para explicitar para vocês o que seria a cinemática vetorial, na verdade, o que seria o deslocamento vetorial. Eu peguei aqui um corpo, eu representei esse corpo aqui como uma esfera vermelha, como se fosse uma bola de bilhar, uma bola de sinuca. E aí essa esfera, ela percorreu uma trajetória qualquer. Essa trajetória estranha aqui que eu coloquei de cor preta, né? Eu coloquei essa trajetória curvilínea aqui, de qualquer forma, tá? E essa trajetória está medida em metros, beleza? Eu coloquei essa trajetória, a trajetória que eu chamei de S, medida em metros, tá? E aí, esse corpo realiza um movimento nessa trajetória esquisita aí, indefinida, tá? E aí, se eu pegar, por exemplo, quanto que esse corpo percorreu, eu vou possuir um valor, tá? Então, se eu pegar quanto que esse corpo percorreu nessa trajetória, eu tenho aquilo que eu chamo de deslocamento linear, tá? É como se você fosse, por exemplo, eu não sei, você que está aí me assistindo, eu não sei onde você mora, mas quando você precisa vir da sua casa para o Instituto Educarte, vamos supor que você precise pegar um ônibus, né? Esse ônibus vai fazer uma trajetória esquisita, né? Vai fazer uma trajetória cheia de curvas, cheia de irregularidades, não vai ser uma trajetória retilínea. Então você pode fazer uma analogia com esse meu exemplo aqui, onde essa esfera realiza um movimento irregular, um movimento que nós não conseguimos definir, tá? Sendo que, se você for pensar no ônibus, por exemplo, que vai da sua casa até o Instituto Educarte, você pode medir a quantidade de metros que esse ônibus percorreu, que esse ônibus teve que percorrer na sua trajetória, tá? Então, se eu medir, nesse meu exemplo, quanto que a minha esfera percorreu nessa trajetória, um deslocamento linear, eu vou ter aqui um valor de 200. Então, eu vou ter nesse meu exemplo uma análise de deslocamento de 200 metros. 200 metros foi o meu deslocamento, foi quanto o corpo percorreu nessa trajetória. O importante de vocês saberem analisar é o seguinte, é que existe algo chamado deslocamento vetorial. E o deslocamento vetorial vai ser diferente. O meu deslocamento vetorial, que eu chamo de ΔR, ele é diferente do deslocamento escalar, né? O deslocamento linear. São coisas completamente distintas, tá? O deslocamento vetorial, eu coloquei algumas observações aqui para vocês. O deslocamento vetorial, ele não leva em consideração a trajetória do corpo. Não importa a trajetória que o corpo vai fazer, tá? O que importa é o ponto inicial e o ponto final da trajetória. Beleza? Então, por exemplo, aqui nesse meu exemplo, a trajetória, a esfera, né, realiza uma trajetória toda esquisita. Mas de onde a minha esfera parte? Onde a minha esfera começa o seu movimento? Aqui. Então, esse é o ponto inicial da minha trajetória. Outra pergunta. Onde que a esfera termina o seu movimento? Em que ponto final a esfera termina o seu movimento? Nesse ponto aqui. Então, se eu ligar esses dois pontos através de uma seta, eu crio um vetor. Um vetor de deslocamento vetorial, né? Um vetor que parte desse ponto inicial e termina nesse ponto final. Tá beleza? E aí eu coloquei aqui no meu exemplo que esse deslocamento vetorial ΔR, olha,
possui um valor de 100 metros, tá? O que eu quero explicitar aqui para vocês? Que o deslocamento vetorial respeita um vetor. O deslocamento vetorial é um vetor. Então, tem que respeitar todas as características que um vetor possui. O deslocamento vetorial tem que ter módulo, 100, tem que ter direção, essa direção aqui, e tem que ter um sentido para a direita. Beleza? Então, aqui eu tenho um exemplo onde o deslocamento escalar é diferente do deslocamento vetorial. Tá? O deslocamento vetorial não leva em consideração a trajetória, respeita um vetor e só leva em consideração o ponto inicial e o ponto final. Tá? E observem que esse movimento foi dado em um certo tempo que eu coloquei de ΔT. Tá? ΔT. Então, olha só. Eu posso, nesse meu exemplo, diferenciar, né, o deslocamento escalar de 200 e o deslocamento vetorial de 100 metros. Beleza? E o que eu quero que vocês percebam? Eu quero que vocês deem atenção para essa relação aqui, olha. Essa relação é importante. Qual é a relação? A relação é a seguinte. O deslocamento vetorial é sempre menor ou igual ao deslocamento escalar. Isso é uma relação importantíssima, tá? Porque se vocês observarem aqui, nesse meu exemplo, olha, o deslocamento vetorial é menor do que o deslocamento escalar, tá? Nesse meu exemplo. Porém, existe a possibilidade do meu deslocamento vetorial ser igual ao deslocamento escalar. Quando que o deslocamento escalar vai ser igual ao deslocamento vetorial? Quando que isso vai acontecer? Quando nós tivermos uma situação de movimento retilíneo, tá? Uma situação de movimento retilíneo faria, seja ele uniforme ou não, um movimento retilíneo possui essa relação. O deslocamento vetorial vai ser igual ao deslocamento escalar. Por quê? Porque é uma linha reta, tá? Uma linha reta. É simples. O deslocamento escalar vai coincidir com o deslocamento vetorial. E eles vão ser iguais. Tá? Então, essa relação tem que sempre ser respeitada. Ou o deslocamento vetorial é menor, ou no máximo igual. Nunca o deslocamento vetorial vai ser maior do que o deslocamento escalar. Tá? Outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é a seguinte analogia que nós vamos fazer. Tá? Qual é a analogia? Vocês lembram que existe a possibilidade de nós calcularmos a velocidade escalar média? Então, olha só, a velocidade escalar média, né, lá no movimento retilíneo uniforme, era calculado dessa maneira aqui. A razão entre o deslocamento linear e a variação temporal, ou seja, a variação de posição dividido pela variação temporal. Isso lá no MRU, beleza? Qual é a ideia? Há também a possibilidade de nós calcularmos o deslocamento, na verdade, a velocidade vetorial média. Porque o deslocamento escalar leva em consideração a velocidade escalar, né? Na verdade, a velocidade média escalar, leva em consideração o deslocamento escalar e o tempo. A velocidade média vetorial, que eu vou chamar dessa forma aqui, vai levar em consideração o deslocamento vetorial e o tempo. Beleza? Então, a velocidade média escalar leva em consideração o deslocamento escalar, o valor.
a velocidade média vetorial leva em consideração o deslocamento vetorial em um determinado tempo. Beleza? E é isso. É isso que nós temos para comentar sobre esse movimento, tá? Sobre deslocamento vetorial. Então, deslocamento vetorial é um pouco diferente do deslocamento escalar. Nunca se esqueçam disso. Outra coisa que vocês têm que perceber é o comportamento do vetor velocidade, tá? Eu coloquei aqui um movimento uniforme, um movimento onde a velocidade do corpo não muda, tá? Tanto é que aqui no início eu tenho o valor V e no final eu também continuo com o valor V. O valor não muda. Mas eu gostaria que vocês percebessem como se comporta como se comporta o vetor velocidade no decorrer do movimento, tá? Vocês precisam perceber que nesse movimento aqui o vetor velocidade muda a todo instante, né? Eu não estou falando que o valor dele muda, o valor dele continua o mesmo, o valor dele continua V, beleza? Porém, a direção e o sentido do vetor velocidade vai mudar a todo instante, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma trajetória dessa forma aqui, ó, eu tenho um vetor velocidade que muda a todo tempo. Olha aqui, ó, olha o vetor velocidade como é que tá. Olha a direção e o sentido dele. É a mesma coisa aqui, ó. Quando chegar nesse tempo aqui, olha o vetor velocidade como vai estar. Tá? Então, você percebe que o vetor velocidade muda, né, a sua direção e o seu sentido a todo instante. Beleza? Quando que isso não vai acontecer? Quando nós tivermos um movimento em linha reta. O movimento em linha reta, o vetor velocidade não muda de direção. Ele só pode mudar no caso de sentido. Ou ele vai estar para a esquerda, ou ele vai estar para a direita. Beleza? Porém, a sua direção vai sempre continuar a mesma. A direção de X. Nesse movimento, não. Eu tenho um vetor velocidade que muda a todo instante. Tá? A sua direção e o seu sentido. Olha aí, ó. A mudança de vetor, a mudança de direção e sentido do vetor velocidade em diferentes tempos. Então aqui eu tenho essa direção, né, e esse sentido. Aqui eu tenho no topo do morro, né, eu tenho uma direção horizontal, o sentido para a direita. Aqui eu volto a ter outra direção e sentido. E aqui novamente outra direção e sentido. Porém o valor continua o mesmo. Tá? E se for um movimento circular? Olha só o movimento circular. O que é um movimento circular? Um movimento que é dado em um círculo, tá? Um movimento que é dado em uma circunferência perfeita, beleza? Então, olha como é que se comporta o vetor velocidade no movimento circular, tá? Novamente, o vetor velocidade vai mudar a sua direção e o seu sentido a todo instante. Tá? Então, aqui ele vai ter a direção horizontal para a direita, aqui ele vai ter a direção vertical para baixo, o sentido para baixo, né? Aqui eu volto a ter a direção horizontal, sentido para a direita, tá? E aqui eu tenho a direção vertical, sentido para cima. E é óbvio que esse corpo, nesse meu exemplo, está realizando um movimento circular no sentido horário, tá? No sentido lá do seu relógio de cozinha, do seu relógio de ponteiro, tá? Então nós vimos aí um pouquinho de cinemática vetorial. Vocês precisam saber como se analisa vetor velocidade, como se analisa deslocamento vetorial, deslocamento escalar, tá? Agora nós vamos começar a estudar o último movimento que é importante para vocês na cinemática, que é importante para a sua prova, tá? Então, olha só, eu vou apresentar para vocês o conceito de aceleração centrípeta. E quando que surge essa aceleração chamada de aceleração centrípeta? Quando nós temos um movimento
circular. Quando nós temos um movimento que é dado um círculo, tá? Então, olha só. O que nós vimos lá no MRUV? No movimento retilíneo uniformemente variado. Nós vimos um conceito importantíssimo que é o conceito de aceleração. Então, a aceleração poderia ser calculada através da razão da variação da velocidade dividido pela variação temporal, tá? Então, a aceleração, que eu vou chamar de aceleração média, ela é responsável por variar a velocidade, ela é responsável por mudar o valor da velocidade em um determinado tempo. Isso é a nossa aceleração escalar média, tá? O que nós temos aqui agora? Nós temos aquilo que nós chamamos de aceleração centrípeta no movimento circular uniforme, tá? Ou em um movimento qualquer que seja circular, tá? No movimento circular vai existir algo que nós chamamos de aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta vai sempre apontar para o centro de curvatura, da trajetória circular. Então, vocês lembram que a aceleração é uma grandeza vetorial, tá? A aceleração é um vetor. A aceleração centrípeta também. A aceleração centrípeta também é um vetor. Também é uma grandeza vetorial, tá? Então, se eu tenho aqui um movimento circular uniforme, Lucas, por que uniforme? Porque eu tenho o mesmo valor de velocidade, tá? A velocidade, o valor da velocidade não muda. O que muda é a sua direção e sentido. Então eu tenho aqui um movimento que é circular e uniforme, tá? E ele é dado em um círculo de raio R. O raio do círculo, o raio da circunferência, tem um valor R maiúsculo qualquer, beleza? Se eu tenho um movimento circular, consequentemente eu tenho a aceleração centrípeta. E o vetor e a aceleração centrípeta é a seguinte. A aceleração centrípeta não altera o valor da velocidade. Isso é uma observação importantíssima. O papel da aceleração centrípeta não é alterar o valor da velocidade. Quem altera o valor da velocidade, quem muda o valor da velocidade é a aceleração escalar. A aceleração centrípeta não tem a função de mudar o valor da velocidade, tá? Qual é a função da aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta tem a função de manter o corpo em trajetória circular, tá? Então, o papel, o objetivo, a função da aceleração centrípeta é fazer com que o corpo tenha movimento circular, tá? É manter o corpo em uma trajetória curvilínea, é manter o corpo na sua trajetória circular. Repito, a aceleração centrípeta não muda o valor da velocidade. Isso é importante. Já caiu questão teórica sobre a aceleração centrípeta. Na UERJ, na segunda fase, né? na prova específica de física. Eu só não lembro o nome. O ano. Tá? E aí, olha só. Existe uma maneira de calcularmos a aceleração escalar média. E também existe uma maneira de calcularmos a aceleração centrípeta. Como é que nós calculamos a aceleração centrípeta? O cálculo da aceleração centrípeta vai ser o módulo da velocidade do corpo ao quadrado dividido pelo raio da trajetória, tá? Pelo raio do círculo, beleza? Tá? Então, se eu tenho um movimento circular, eu tenho uma circunferência, ou um pedaço de circunferência. Essa circunferência, ou esse pedaço de circunferência, possui um raio R, tá? Gente, lembra lá da geometria básica, geometria plana, tá? Uma circunferência de raio R. Se eu pegar
o valor da velocidade ao quadrado e dividir pelo raio, eu encontro o valor da aceleração centrípeta, tá? Então percebam que os cálculos dessas acelerações são diferentes, tá? E eles possuem um papel distinto, tá? O que nós vamos ver agora aqui também? Nós vamos começar a estudar o que nós chamamos de movimento circular uniforme. O movimento que é dado em um círculo e cuja velocidade é constante, tá? Sendo que nós vamos começar a estudar, a analisar esse movimento sobre outra visão, né? De outra maneira, sobre outra ótica, tá? E como que nós vamos começar a analisar o movimento circular aqui, que também cai para a sua prova? Através do ângulo, tá? Nós vamos pegar o movimento circular e ter uma visão angular desse movimento, beleza? Então, olha só. O que eu coloquei aqui para vocês? O movimento circular, ele é dado em um círculo de raio R, tá? Esse movimento circular é uniforme. O valor da velocidade não muda, beleza? E aí, o que acontece aqui nesse meu movimento, nessa minha análise, nesse meu exemplo? A esfera percorreu um ângulo. A esfera realizou o que nós vamos chamar de deslocamento angular, delta-teta. Delta-teta. Deslocamento angular. Ou variação angular, beleza? Então, essa esfera que está realizando um movimento circular uniforme realizou um deslocamento angular em um determinado tempo, tá? Beleza? Então, olha só. Eu vou apresentar para vocês agora o conceito de período. O que nós chamamos de período no movimento circular? O período é o tempo necessário para que o corpo realize uma volta completa, tá? Então, qual é o tempo necessário que o corpo realiza, na verdade, que o corpo leva para realizar uma volta completa? Lembrem, lá na geometria plana, geometria básica, a matemática vai definir uma volta completa como 360 graus, tá? A pergunta é: quanto tempo o corpo leva para completar uma volta? Isso é o que chamamos de período, tá? Então observem uma coisa. Vamos supor que perto da sua casa existe uma Vila Olímpica e você gosta de correr nessa Vila Olímpica. Você gosta de se exercitar lá para treinar para a sua prova física, no caso você vai fazer prova militar, tá? E aí vamos supor que essa pista seja perfeitamente circular. Essa pista possui um raio, então, né? E aí, vamos supor que você meça, que você cronometre o tempo necessário para completar uma volta. Então você dá start no seu cronômetro e quando você completa uma volta inteira de 360 graus, vamos supor que você gaste 2 minutos. 2 minutos é o seu período, tá? Período, o tempo que você leva para completar uma volta completa, né, para realizar uma volta completa de 360 graus lá na Vila Olímpica, perto da sua casa. O período de 2 minutos. Ou seja, nós estamos falando de uma grandeza temporal, uma grandeza de tempo. E qual é a unidade de tempo no sistema internacional? É o segundo, lembra? Lá no sistema internacional, grandeza de tempo. Então, se o período é um tempo, então a unidade de período no sistema internacional é a unidade de segundo. Beleza? O que eu gostaria que vocês prestassem mais atenção? Na definição de período. O tempo para completar uma volta. Certo? O tempo para realizar uma volta completa de 360 graus. Por que eu estou sendo tão enfático e repetitivo? Porque agora tem o conceito de frequência.
E comumente vocês confundem frequência com período, tá? O que é período? Período é o tempo necessário para completar uma volta. O que é frequência? É a quantidade de voltas que um corpo realiza em uma unidade de tempo. É diferente. Vamos supor que você seja capaz de realizar, vamos voltar lá para o exemplo da Vila Olímpica, tá? Vamos supor que você seja capaz de realizar 20 voltas na Vila Olímpica em um tempo de 1 hora. Essa é a sua frequência. Essa é a sua frequência. Você dá 20 voltas na Vila Olímpica em um tempo de 1 hora. Tá? Frequência é a quantidade de voltas completas em uma unidade de tempo. Beleza? Período. Tempo necessário para realizar uma volta. Frequência. Quantas voltas um corpo dá em uma unidade de tempo. Tá? Não confundam esses conceitos. Beleza? E aí, olha só uma coisa. Vamos estudar a unidade de frequência. Tá? A unidade de frequência. Olha só. A unidade de frequência a gente pode estudar da seguinte forma. Período é o tempo necessário para uma volta, certo? Frequência. A frequência de um corpo é um determinado número de voltas, sei lá, 10 voltas, 20 voltas, 30 voltas, qualquer coisa. A frequência é um determinado número de voltas por uma unidade de tempo. Beleza? Uma unidade de tempo. Olha só que interessante. Tá? Só que, qual é a unidade de tempo no sistema internacional? É o segundo. Então, a unidade de frequência vai ser a unidade, eu posso colocar um número N aqui qualquer, vai ser o inverso da unidade do período. Tá? Ou seja, eu posso falar que a unidade de frequência é 1 sobre segundo. Beleza? É o inverso do segundo. O que é o inverso? É o segundo elevado a um expoente menos 1. Tá? Beleza? Qual é a unidade de frequência no sistema internacional? É o que nós vamos chamar de Hertz. A unidade de frequência no sistema internacional é o que nós vamos chamar de Hertz, em homenagem a um cientista. H maiúsculo, Z minúsculo. O que é o Hertz? O Hertz é 1 sobre segundo. 1 sobre a unidade de segundo. Tá? Então, a unidade de frequência é o inverso da unidade de tempo. A unidade de frequência do sistema internacional é o Hertz. Isso aqui se escreve Hertz. Beleza? Tá? Então, o Hertz é a unidade de frequência no sistema internacional. A unidade de período é segundo. A unidade de frequência é o Hertz. O conceito de período. Quantas voltas? O conceito de período. O tempo necessário para uma volta. Conceito de frequência. Quantas voltas completas o corpo dá em uma unidade de tempo. Tá? Não confundam. Então, eu tenho essa relação aqui que é importantíssima de vocês saberem. Tá? A relação é o período é o inverso da frequência. Isso vocês percebem aqui. O período ele é o inverso da frequência. Nós podemos pensar nessa relação também de 3 formas. O período é 1 sobre frequência. Se eu multiplicar cruzado aqui, o período vezes a frequência é igual a 1. É a mesma coisa. Ou a frequência é o inverso do período. Tá? A frequência é o inverso do período.
A frequência é o inverso do tempo, tá? Comumente, vocês vão precisar realizar transformações. Vocês lembram lá, quando nós estudamos movimento retilíneo uniforme, e nós tínhamos duas unidades muito famosas para a velocidade. Nós tínhamos a unidade no Sistema Internacional, que é o metro por segundo, e nós tínhamos também a unidade de quilômetros por hora. E de vez em quando vocês precisavam realizar transformações entre essas duas unidades. Aqui também. Nós temos duas unidades muito famosas para a frequência. Nós temos o Hertz. O que é o Hertz? O Hertz, olha só, vou explicitar aqui para vocês. O que nós chamamos de Hertz? Hertz é rotações por segundo, olha. Hertz é a mesma coisa que rotações por segundo. É o que nós chamamos de RPS, tá? Lembram? Hertz é a unidade de frequência. O que é frequência? Quantas voltas o corpo dá em uma unidade de tempo. Então, o corpo pode dar, por exemplo, 50 RPS, 50 rotações por segundo, ou 50 Hz. É a mesma coisa. Essas unidades são iguais. Então, de vez em quando, vocês vão precisar realizar transformações de RPM para RPS, ou RPM para Hertz, ou o contrário, de Hertz para RPM. O que é RPM? Rotações por minuto. Beleza? Para eu transformar RPM em Hertz, eu vou pegar um número e dividir por 60. Para eu transformar de Hertz para RPM, eu pego o número e divido por 60. Tá? Outra coisa importante também. Vocês lembram que eu posso calcular velocidade média escalar, né? Velocidade escalar média. O que é velocidade escalar média? É o deslocamento escalar em um determinado tempo. Eu posso calcular a velocidade vetorial média. A velocidade vetorial média é o deslocamento vetorial dividido pelo tempo. Só que, no movimento circular uniforme, nós estamos estudando ele com uma visão angular. E eu percebo o seguinte, eu percebo que o meu corpo realiza um deslocamento angular delta-teta, tá? O deslocamento angular delta-teta. O corpo varia o seu ângulo em um determinado tempo, tá? O que vai surgir como novo conceito aqui para vocês? O conceito de velocidade angular média. O que é a velocidade angular média? Olha só. A velocidade angular média, que nós vamos chamar de ômega, esse W aqui é o ômega. Lembra daquela marca esportiva Wilson, que tem aquele W? Então, é o ômega. O ômega é a velocidade angular média. O que é a velocidade angular média? É a variação angular dividido pela variação temporal. Tá? Essa é a nossa velocidade angular média. Beleza? O que nós precisamos perceber aqui? Qual é a unidade desse deslocamento angular? Tá? Qual é a unidade que nós vamos usar? Beleza? Qual é a unidade que nós vamos usar para o deslocamento angular? É uma unidade que nós conhecemos como radiano. Tá? Então, olha só. O que é o radiano? Como é que nós podemos pensar como radiano? 360 graus é uma unidade de ângulo, certo? Ângulo é uma grandeza.
Eu posso pensar em outra unidade de ângulo, que é o radiano. O 360 graus é 2π. 2π o quê? 2π radiano. Radiano é uma unidade, tá? Então, o que vocês têm que ter na cabeça? Que uma volta completa é 2π. 360 graus é 2π, tá? 2 vezes o π, beleza? Se eu der 2 voltas, 4π. Se eu der 3 voltas, 6π. E aí vocês entenderam já, né? 360 graus é 2π radiano. Por que eu estou falando essa relação para vocês? Porque é muito comum que vocês precisem realizar transformações também, tá? Porque se eu falo assim, um corpo deslocou 150 graus, como é que eu faço para achar radiano? Olha, é só fazer uma regra de 3. 360 graus é igual a 2π radiano. Certo? Quanto que vale 150 graus em radiano? Eu faço uma regra de 3 e multiplico cruzado, tá? Multiplico cruzado, beleza? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando vocês forem calcular a velocidade angular média, o deslocamento angular tem que estar em radiano. Tem que estar em radiano, tá? Não pode estar em grau, beleza? E aí, quando vocês forem calcular a velocidade angular média, vocês vão ter uma unidade. Qual é a unidade? É o radiano por segundo. A unidade de velocidade angular média no sistema internacional. Radiano por segundo. Beleza? Então, olha só. Vamos começar... vamos fazer uma breve análise de um corpo que completa uma volta, tá? Vamos fazer uma análise de um corpo que realiza uma única volta, beleza? Uma volta de 360 graus. Vamos imaginar que um corpo realize uma volta completa em um círculo de raio R, beleza? Olha só, se eu pensar nessa volta completa, eu posso calcular a minha velocidade média escalar, tá? Como é que eu calculo a velocidade média escalar do corpo em uma única volta? O deslocamento escalar ΔS dividido pelo ΔT, tá? Só que, olha, o corpo realizou uma volta completa. Como é que eu faço isso para medir linear? Qual é o comprimento linear de uma volta completa? Vocês têm que pensar no comprimento de uma circunferência, tá? Lá na geometria plana básica, o que o professor vai falar para vocês? Imaginem um círculo, uma circunferência feita de barbante, tá? Uma circunferência perfeita de raio R feita de barbante. Aí eu pego uma tesoura, corto esse barbante, pego as duas pontas e estico ela de forma que ela vire uma linha reta. Qual é o tamanho dessa linha? Como é que eu faço para calcular o tamanho dessa linha? Ora, esse tamanho é o que nós vamos chamar de comprimento da circunferência. Então, lá na geometria, o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio da circunferência, tá? Isso aqui é o que nós chamamos de comprimento da circunferência. 2πr, o comprimento linear de uma única volta. Aqui na nossa análise, o corpo realizou uma volta. Então, o deslocamento linear do corpo é 2πr, uma única volta. É o comprimento da circunferência que esse corpo realizou, tá? E qual foi o tempo? Ora, o tempo de uma volta. Galera, o que é o tempo de uma volta? Quando eu falo para vocês, o tempo necessário para completar uma volta, isso é período. Então eu pego esse ΔT e substituo por período, T maiúsculo, tá? E olha o que eu fiz? Eu explicitei esse inverso do período, né? Eu coloquei 2πr
multiplicado por 1 sobre t. Beleza? O que é 1 sobre t? É frequência. O inverso do período é a frequência. Então eu posso substituir isso aqui pela frequência. Tá? Então eu fico, no final das contas, 2πrf. O que significa? O corpo realizou uma volta. Qual é a velocidade média escalar dele? 2πrf. 2 vezes o π, vezes o raio da circunferência, vezes a frequência que o corpo possuiu. Beleza? Vamos analisar agora a velocidade média angular, tá? Como é que nós calculamos a velocidade média angular? A variação angular, o Δθ, dividido pela variação temporal. Então, o nosso ômega, que é velocidade média angular, é Δθ dividido por ΔT. Beleza? Sendo que a nossa análise é para uma única volta. Quem é o Δθ para uma única volta? É 2π. 2π, né? Uma volta são 360 graus. Mas a unidade de variação angular do sistema internacional não é o grau, é o radiano. Aí vocês precisam lembrar. 360 graus, 2π radiano. Beleza? Então, como o corpo realizou uma única volta, o ΔT é 2π. Beleza? E esse ΔT aqui é o nosso período. Tá? E aí eu vou explicitar de novo. Eu vou colocar 2 vezes π vezes 1 sobre f. Tá? E aí, olha, se eu pegar esse 1 sobre f, né? Na verdade, aqui é 1 sobre t, tá, galera? Aqui eu coloquei errado. 2π vezes 1 sobre t. O que é o inverso do período? É frequência. Então, o inverso do período é frequência, fica 2πf. Como que eu calculo a velocidade angular? 2πf. Tá? São relações que vocês podem tirar dessas análises para uma única volta. Beleza? E aí nós vamos chegar numa relação, cara, muito importante. Uma relação que vocês precisam saber. Tá? Olha só, como é que funciona? Olha só. A velocidade escalar média, nós tiramos a conclusão que é 2πrf. Como a ordem dos fatores não vai alterar o nosso produto, olha, a velocidade é 2π, velocidade média escalar é 2πrf. Eu posso escrever, né, essa equação como 2, isso pode ser igual a 2 vezes π vezes f vezes r. Tá? A ordem dos fatores não vai alterar o meu produto, eu só mudei a ordem. Sendo o que é 2πf? 2πf não é ômega. 2πf é ômega. 2πf, isso aqui é a minha velocidade angular. Então, olha só a relação interessantíssima que eu tiro. Que a velocidade média do corpo no movimento circular uniforme é ômega vezes o raio. Cara, isso aqui é importantíssimo. Vocês precisam ter essa equação aqui sempre na cabeça de vocês. É o famoso V é igual a ômega R. A velocidade média linear é a velocidade angular vezes o raio. V igual a ômega R. Tá? Beleza? Então, é isso que eu tenho para apresentar para vocês da parte teórica de movimento circular. É o último movimento que nós estudamos na cinemática, que é importante para a sua prova e que cai bastante. Olha esse exercício aqui. Bonito demais. Bonito demais. Olha esse exercício. Da UERJ 2009, segundo EQ, segundo exame de qualificação. Dê uma olhada aí. Olha só esse problema, galera. Interessantíssimo, muito bonito.
Ó, segundo o modelo simplificado de Bohr, o elétron do átomo de hidrogênio executa um movimento circular uniforme. Então já estamos lidando aí com o movimento circular uniforme, MCU, velocidade constante, tá? A velocidade dele é constante. Beleza? O raio da circunferência, então olha só, aqui está o núcleo, imagina a minha mão como o núcleo do átomo de hidrogênio, certo? O hidrogênio sendo orbitado ali por um único elétron. O elétron vai realizar ali um movimento circular ao redor do átomo, ao redor do núcleo. Se ele realiza um movimento circular, esse círculo tem um raio. O raio da circunferência é 5 vezes 10 elevado a menos 11 metros. Tá? Então, olha só. Qual é o período? Ele fala, olha só. Movimento circular de raio igual a 5 vezes 10 a menos 11 metros, né? Em torno do próton, com período igual a 2 vezes 10 a menos 15 segundos. Percebam, o período, o tempo que o elétron leva para completar uma única volta é esse tempo aqui, de 2 vezes 10 a menos 15 segundos. Tá? Com o mesmo valor da velocidade orbital no átomo, a distância em quilômetros que esse elétron percorreria no espaço livre em linha reta durante 10 minutos, eu vou botar aqui, ó, 10 minutos. 10 minutos seria da ordem de. Então, olha só. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês. Se vocês acham que o que nós vimos lá nas 2 primeiras aulas não são importantes, isso aqui está falando de ordem de grandeza. São coisas que nós estudamos nas primeiras aulas. Algarismos significativos, ordem de grandeza, unidades. Normalmente os alunos não dão importância para esses temas. Nós temos aqui uma questão da UERJ, do segundo exame de qualificação, que envolve o movimento circular uniforme e envolve ordem de grandeza. Então, olha só como é que eu resolvi esse problema. Eu anotei as informações e o que eu fiz? Eu calculei a velocidade média do corpo, a velocidade média do elétron. O elétron, ele realiza um movimento circular ao redor do núcleo do átomo de hidrogênio, certo? Qual é a velocidade média que ele faz? Ora, ele completa voltas em um determinado tempo, então é possível calcular a velocidade média. A velocidade média para uma única volta do elétron é 2πr sobre o período. Beleza? Então eu só substituir 2 vezes 3,1415, eu coloquei esse o valor para o π, vezes 5 vezes 10 a menos 11, o valor do raio da circunferência do elétron que orbita o átomo de hidrogênio. Tá? E isso dividido pelo tempo. Qual é o tempo necessário para o elétron completar uma volta? A questão falou 2 vezes 10 a menos 15 segundos. Então, dividido pelo tempo, 2 vezes 10 a menos 15 segundos. Se eu realizar essa divisão, eu encontro esse valor aqui para a velocidade média. Um valor de 1,5 vezes 10 a quinta metros por segundo. Então, a velocidade média do elétron que orbita o átomo de hidrogênio tem esse valor para fazer uma volta. Tá? Só que a questão pede o seguinte, olha só. Se o elétron orbitasse o núcleo do átomo por 10 minutos,
Imagina, o elétron orbitando o núcleo do átomo de hidrogênio por 10 minutos. A pergunta é, qual seria, em quilômetros, esse deslocamento linear? Então, olha só. Olha a pergunta-chave do problema. E se o elétron orbitasse o núcleo do átomo durante um tempo de 10 minutos, com essa velocidade de 1,5 vezes 10 a quinta metros por segundo? E se? Qual seria esse deslocamento linear? Vamos calcular. Eu aplico novamente a equação da velocidade média. A velocidade média é ΔS dividido por ΔT. Qual é a velocidade? Se eu isolar o ΔS, né? ΔS, ΔT. Se eu isolar o ΔS, olha como é que fica. ΔS é a velocidade média vezes o ΔT. Beleza? Então, o deslocamento linear vai ser o produto da velocidade média vezes o tempo. Então, o deslocamento linear é a velocidade média vezes o tempo de 10 minutos. Mas eu não posso utilizar minutos como unidade. Eu preciso pegar o minutos e passar para segundo. Então, fica 5 vezes 10 a quinta, que é a velocidade, vezes 10 vezes 60. Então, eu acho, no final das contas, um deslocamento desse valor aqui, ó. Cadê a caneta preta? ΔS, olha só, ΔS, 9 vezes 10 a quarta. 9 vezes 10, na verdade, vou botar em metros primeiro. 9 vezes 10 a sétima metros. O que isso quer dizer? Se o elétron orbitar o núcleo do átomo de hidrogênio por 10 minutos, é como se o elétron tivesse percorrido uma distância linear de 9 vezes 10 a sétima metro. Mas olha a pergunta do problema. Olha a pergunta do problema. Com o mesmo valor da velocidade orbital do átomo, a distância em quilômetros que esse elétron percorreria no espaço livre, em linha reta, durante 10 minutos, seria da ordem de. Então, primeiro, eu preciso pegar isso aqui e passar para quilômetro. Então, isso aqui fica 9 vezes 10 a quarta quilômetro. Mas ele não quer esse valor. Ele não quer esse valor. Ele não quer esse valor. Ele quer a ordem de grandeza desse valor. E aí, se você menosprezou as 2 primeiras aulas de física, você não aceitaria essa questão. Porque você não saberia enxergar que é a ordem de grandeza. Como é que nós vemos a ordem de grandeza? Cara, se você não lembra, você pega o seu caderno que tem lá. Tem lá na aula teórica. Na aula teórica presencial ainda, quando nós estivemos em fevereiro. Como é que nós vemos a ordem de grandeza? Nós temos que olhar para esse número aqui, ó. Esse número é maior ou igual ou é menor do que 3,6? Esse número, 9, ele é maior do que 3,6. Então, se o número é maior do que 3,6, o que nós fazemos com essa base 10? Acrescentamos uma unidade no expoente. Então, a ordem de grandeza, o OG, é 10 a quinta. A ordem de grandeza desse valor em quilômetro é 10 a quinta, porque o 9 é maior do que 3,6. Então, a resposta desse problema da UERJ, um problema bonito demais, 10 a quinta. Um problema que mistura o movimento circular uniforme, um problema que mistura também conceito de ordem de grandeza. Se vocês não soubessem ordem de grandeza, vocês iam chegar nesse valor aqui e vocês iam falar, não tem esse valor nas alternativas. Porque não é isso que o problema pede. O problema pede a ordem de grandeza desse valor. Tá? Então fica aí. Importante, nós fechamos a parte de cinemática. Na semana que vem nós já vamos começar outro conteúdo de física. Então, eu deixei semana passada lá para vocês uma lista com 23 exercícios de cinemática. Vou deixar hoje uma lista com mais 10 exercícios sobre lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Beleza? Com gabarito.
Vou deixar também esse material teórico em PDF lá para vocês, tudo lá no Google Classroom. E semana que vem a gente se vê de novo na terça-feira à tarde. Valeu, galera. Um forte abraço para vocês.